Nós estamos retornando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade, o programa Wellington de hoje, que já traz nos estúdios a presença do supersecretário Adilson Luiz de Jesus. Ele é secretário de Infraestrutura e Obras, Operações Urbanas e Desenvolvimento Econômico e Portuário. É com ele que nós estaremos nesse primeiro bloco. Antes de conversar com o secretário Adilson, vamos falar sobre o restaurante Chopp Halley, porque esse até o Adilson conhece também, o Fred também conhece, o Cândido conhece. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. 50 anos de tradição. Restaurante Chopp Halley, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras, telefone 3382-1040. Também vamos falar do Rei do Trigo, porque o Rei do Trigo é padaria e restaurante. O Rei do Trigo, pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado, padaria e restaurante, o Rei do Trigo. É o império do seu paladar. Fica na Avenida Leomil, 1160, em Pitangueiras. Agora sim, então, conversando com Adilson Jesus, ele que ocupa no momento aí 3 secretarias na atual administração. Secretário Adilson, obrigado pela presença. Wellington, obrigado pelo convite aí. E para a gente é um prazer poder vir aqui bater esse papo com você aí, para a gente falar um pouco das secretarias, né? Certo. O Adilson, por que 3 secretarias? Então, na verdade, a gente assumiu a convite da prefeita Maria Antonieta o SEDEP, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Depois, durante o período que nós estamos aí, teve a necessidade, a oportunidade de assumir a CEURB, que é Operações Urbanas, e por uma questão até de reforma administrativa, a gente estava na questão de fazer uma redução de custos, e a gente acabou trazendo junto a CEINFRA, que é a Secretaria de Obras. E por isso que nós estamos aí com as 3 secretarias, né? Agora, recentemente o senhor se filiou a um partido. O senhor era do PSC, não é isso? Eu era do partido do PSC. Agora o senhor está no PMDB? Estou recentemente. O senhor é pré-candidato a prefeito pelo PMDB? Eu estou no partido do PMDB, estou no grupo da prefeita Maria Antonieta, então a gente está somando junto ao partido que é o partido também da prefeita, né? Mas o senhor tem vontade de ser prefeito? A gente está trabalhando junto com o grupo, se a gente tiver oportunidade, mas dentro dessa equipe, nós estamos aí para apoiar. Então, estamos no pacote, estamos trabalhando forte sobre isso e vamos trabalhar junto com o grupo, né? Dentro do grupo vai sair o candidato da prefeita, junto com o partido, e nós vamos estar... Quais são os nomes hoje que vocês... Não tem. Tem alguns nomes já que a gente conhece do partido, mas ainda o partido está trabalhando com isso. A Quais são os nomes já que a gente conhece? Olha, na verdade, que eu tenho assim que já mostrou interesse é o Cândido, né? O professor Cândido também está à disposição pelo partido, e a princípio, acho que pelo PMDB, assim, está à disposição junto com o grupo, é isso que eu sei. E tem várias pessoas dentro do partido que talvez agora com esse trabalho do partido mais da prefeita deve ter outros nomes também, né? E o senhor acha que a Priscila está no PMDB também, não? A Priscila está também no PMDB. O senhor sabe se ela tem essa pretensão também, não? Não sei. Ela também está no grupo junto com a prefeita, junto com o partido, mas eu não sei qual é a disposição, então também a gente ainda não tem esses nomes. Quando o senhor assumiu a secretaria, lá atrás, não sei se o senhor lembra, a gente conversou, e eu falei, você vai ser candidato a prefeito, né? E pode se concretizar aí O senhor já pensava nisso, não, naquela época? Não, a prefeitura, para mim, o poder público foi uma experiência nova, né? Durante todos esses anos, a gente tinha só pela construtora, entramos nesse governo junto com a prefeita, e aí nós estamos trabalhando, estamos dentro, quer dizer, estamos com as 3 secretarias, e o objetivo nosso é focado ter aí uma cidade melhor e poder também dar a nossa contribuição, né? Agora, e a gente está preparado, quer dizer, mas hoje o objetivo principal é melhorar a condição da vida da cidade, melhorar as condições, principalmente da zeladoria, que a gente sabe... É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor tem 3 secretarias importantíssimas, né? Todas são importantes, mas essas são importantíssimas e também problemáticas, porque sofre muita crítica. Inclusive aqui no nosso programa, nós mostramos recentemente várias ruas com mato, questão da praia, poda de árvore, não sei se poda de árvore é o senhor ou é o meio ambiente, mas tem a ver, né? Tem a ver uma coisa com a outra. Se não é o senhor trabalha em conjunto também com essa outra secretaria. Como é que o senhor está fazendo? Porque é muita reclamação. Então, a poda de árvore também é da nossa secretaria e faz parte da zeladoria, que é a Operações Urbanas. A gente tem críticas mesmo e a gente sabe a realidade. Então, nós estamos aí num período já de 4 meses, indo para 5 meses com a Operação Tapa Buraco.
Fomos conscientes que a gente tinha uma cidade que estava com uma situação muito crítica, a questão do tapa-buraco. Iniciamos essa operação e hoje nós já temos resultado bem positivo em relação a essa manutenção e a regularização das nossas vias. A parte de zeladoria, que é a parte também de roçada, poda de árvore, isso tudo ficou parado muito tempo. Então agora nós estamos finalizando um contrato, vamos iniciar uma operação de zeladoria. Isso foi até uma condição do próprio tempo nosso, né? Então tiveram os tempos certos, os primeiros anos desse segundo mandato da prefeita foi focado em alguns objetivos e a zeladoria é o foco agora. Então a gente está se dedicando, eu acho que já podem várias pessoas em situações, vários bairros já tem a demonstração do trabalho. Não, aqui é o Arthur Costa Filho, não sei se coincidência ou não, e lógico que não vai atender ao programa, vai atender as reclamações dos telespectadores do programa. Coincidência ou não, nós filmamos essa Arthur Costa Filho aqui, há uns 15 dias atrás, e coincidentemente ou não, uns 4, 5 dias depois, graças a Deus, né, cortaram, porque a minha mãe mora por ali e ela estava assustada, o mato estava enorme. Então, e a Santos Dumont está fazendo também, né? Estamos fazendo. Nós tivemos uma operação, nós temos uma programação aí próximo do Natal e final de ano, focado em todas as praias, os acessos às praias, os corredores principais. E agora nós estamos voltando, que foi o caso da Leomil, o caso também da Arthur Costa Filho. Terminamos a Dom Pedro no início do ano, estamos na Santo Amaro, mas nós vamos reforçar agora com essa equipe de zeladoria, porque hoje ainda a gente está com uma equipe reduzida fazendo a questão da roçada. Daqui uns 10, 15 dias, a equipe vai estar mais dimensionada, nós vamos ter um projeto, um plano de atingir vários bairros. A gente tem uma previsão aí de 90 a 120 dias, a gente fazer a zeladoria na cidade como um todo. E nós vamos aumentar as equipes, tanto a equipe de poda de árvore, pintura de guias. Então, assim, para o próximo mês, com certeza já todo mundo vai notar esse resultado. E o que nós temos feito hoje é justamente alguns pontos críticos, né? E a gente acaba também atendendo um pouco da demanda, da reclamação. Teve muita reclamação também, não só nos bairros, né? Juntou a reclamação dos bairros com o centro. Até porque o centro a gente reclamava que tinha a questão da temporada de verão que estava chegando e chegou realmente. Até eu escrevi um artigo para o Jornal Itapema. Pela primeira vez, eu moro ali na Barra Funda há 15 anos, 15 para 16 anos. Primeira vez que a nossa praça lá não foi limpa. Primeira vez que não foi limpa, antes do final do ano. Primeira vez que não foi roçada. A gente tem até aí as fotos, pode mostrar, viu, Vinícius, por favor, Cida. Então eu trouxe hoje aqui um pedido dos moradores de lá. Wellington, você vai levar o Adilson no programa? Pede para ele mandar limpar a nossa praça aqui, que realmente foi a primeira vez em 15 anos que eu estou lá, 16, que a Praça da Biquinha não foi limpa. Causou estranheza porque ali realmente é um grande nível de arrecadação de impostos e as pessoas ficam revoltadas. Até tem uma senhora que falou, não, eu liguei para a ouvidoria, amanhã vai vir. Encontrei com ela, mas já tem um mês que ela falou que vai vir, que vai vir, que vai vir. Então fica o pedido não meu, pedido dos moradores ali da Barra Funda, para dar um trato lá na praça, porque a gente sabe que o sufoco já está passando maior, já cuidou de outros lugares também. Lembrar um pouco lá do nosso bairro também, então, que agora acabou o carnaval. Na verdade, né, até concordo com você e realmente... Eu tinha até comentado com você. Exatamente, realmente precisa fazer uma manutenção e assim, não é nem uma questão de lembrança, era ter condições de fazer e equipe. Então, eu volto a dizer para você, nós estamos com uma equipe muito reduzida, ficamos em 2015 com essa equipe muito reduzida. Falta de dinheiro para pagar? O que foi? Encerrou o contrato da equipe, depois tivemos toda a parte de renovação, fazer os editais, isso demanda um tempo. Também houve a necessidade da redução orçamentária de 2015, então a gente precisou estar com esse orçamento preparado para estar com a equipe de zeladoria. E vamos reforçar agora, como eu te falei. Então você pode ter certeza que dentro dessa nova etapa aí com essa equipe mais dimensionada, além da gente fazer, nós vamos ter o período de manutenção que é entre 60 e 90 dias. Né? O senhor, como secretário, tem ido vistoriar as obras, ver o trabalho que o pessoal está fazendo nos bairros? Tem que fazer isso, né? A gente tem a equipe de fiscalização, tem os engenheiros e necessariamente a gente também precisa passar, até porque você determina uma obra num bairro, mas normalmente você tem o entorno dessa obra e tem algumas reivindicações e com isso a gente vai podendo atender. E quando o senhor vai no bairro ver a obra, tem muita reclamação ou não? Tem a reclamação da zeladoria, que é um fato que a gente sabe, isso precisa reconhecer, precisa né? reconhecer.
Porém, também a gente tem muitos elogios, porque você está fazendo a obra e próximo disso, como você mesmo mencionou agora da Arthur Costa Filho, a gente acabou fazendo a manutenção. Agora, a reclamação existe em função desse período. Parece que houve um acúmulo, né? E a gente, para a temporada, pelo menos o centro aqui, a Enseada, não estava devidamente preparado para a temporada. Prova disso é a Barra Funda, que ali vai turista, veranista, vai tudo ali e não conseguiu dar uma manutenção ali. Estou falando de um ponto que eu vi. Deve ter, o telespectador deve ter, reclamar da praça da frente da casa dele, essa coisa toda. Cada um reclama da sua rua, do seu bairro. Eu estou citando como exemplo, com conhecimento de causa, o nosso bairro, o bairro que a gente mora. E até como uma crítica construtiva e uma lembrança. Agora, como é que vão ficar, Adilson, se for do seu setor, a questão dos quiosques queimados na praia? Ficou feio aquilo lá, né? Então, na verdade, assim que houve É teu segmento, não? Também, a gente participa pelo desenvolvimento econômico, né, que faz parte do comércio, então a gente acaba apoiando. Na verdade, existe uma interação muito grande na prefeitura de várias secretarias. Então, tem determinados assuntos que várias secretarias trabalham em conjunto. E no caso dos quiosques, a gente trabalha justamente por causa da diretoria de comércio. E o que vai acontecer ali, Adilson? Na verdade, assim que houve o incidente que pegou fogo, nós entramos com a Secretaria de Operações Urbanas, com água, caminhão nosso, para remover. Mas no dia seguinte, os quiosqueiros conseguiram uma liminar proibindo a prefeitura de mexer nos quiosques. Nós ficamos com isso até o mês passado. Acho que de novembro para dezembro houve uma audiência que aí mudou o quadro. Para agora, começo de março em diante, vai haver o início das construções dos novos quiosques. Isso já foi acordado, inclusive os quiosqueiros é que vão fazer as suas obras. Está sendo feita uma triagem, uma seleção para poder qualificar quais são os quiosqueiros que vão continuar. E então isso a prefeitura agora passa também a ter um outro gerenciamento. Infelizmente, fazer a limpeza e a demolição, a prefeitura foi proibida através dessa liminar que os próprios quiosqueiros entraram para não mexer, entendeu? Agora, o Adilson, o aeroporto, que o pessoal vira piada a ponte, o túnel, o pessoal coloca o aeroporto, mas parece que o aeroporto, a documentação está mais avançada, né? Tá, o aeroporto acho que todos estão acompanhando, né? Tivemos a aprovação da lei autorizativa lá na Câmara, tivemos uma audiência pública já na UNAERP, e o que agora está demandando é a finalização do EARIMA, que estamos aguardando a licença ambiental. Já tivemos o termo de referência junto à CETESB, a partir dessa licença ambiental a gente pode soltar o edital. Então, continua numa programação que nesse primeiro semestre a gente, inclusive, publica o edital. Então, o aeroporto é fato. Você acha que esse ano inaugura? Não, inaugura não. Eu inicio a obra esse ano. Inicia a obra. Inicia a obra esse ano. O que nós temos, talvez, de novidade esse ano, já é alguns voos que a gente vai ter a nível experimental, utilizando a instalação da base aérea. Certo. Então, tem algumas empresas interessadas. Comercial, né? Voo comercial nacional, né? Então, existe esse interesse, já existem tratativas junto à Força Aérea e à base aérea, de, durante a execução, a construção do aeroporto, já ter alguns voos saindo da cidade do Guarujá. Né? Agora, o que a população pode esperar agora? Acabou o carnaval, quando acaba o carnaval, começa tudo no Brasil, né? Inclusive, esse é o primeiro programa depois do carnaval nosso também, por isso que eu trouxe o senhor, o Cândido, que é pré-candidato também, o Frederico, que foi presidente da OAB por muito tempo, para a gente fazer uma avaliação aí do que pode ser feito pela cidade do Guarujá. O que vai acontecer a partir de agora, secretário? Então, na verdade, a gente né, dá essa atenção especial ao turismo, ao carnaval, mas a vida acho que continua, normal. Então, vários setores continuaram trabalhando, é lógico, a gente focou e tivemos que se dedicar um pouco. Foi até, acho que foi uma surpresa a quantidade de pessoas que teve no carnaval aqui no Guarujá, uma população, um rodízio semelhante à temporada de final de ano. Então a gente, lógico, a gente foca e dá atenção, tanto é que tivemos 100% de sucesso na passagem de ano, também tivemos agora no carnaval. A polícia militar nos ajudou muito, a guarda municipal também. A polícia, a segurança foi muito elogiada mesmo. Não, foi 100%, a gente tem que elogiar mesmo, uma dedicação aí do pessoal. A nossa guarda também, de parceria com a polícia militar, trabalhou muito junto. Tivemos aí, com todo o transtorno, a nossa coleta de lixo, a água, quer dizer, nós conseguimos passar o final do ano, a temporada e também esse carnaval
ileso e acho que a cidade está de parabéns. E agora continua normal, os projetos que a gente estamos trabalhando com as obras aí e os nossos compromissos, que isso não muda. Né? A questão da segurança, eu quero mandar um abraço para o Coronel Rogério, porque realmente pela primeira vez, eu escrevi também no jornal, primeira vez eu caminho com a minha esposa e meu filho no calçadão e passa a bicicleta de um lado, dentro, em cima do calçadão, passa do outro, risco total. Primeira vez que eu vi um soldado PM, Fred, apontar para a placa e para o ciclista e falar, por favor, vá para a rua, que aqui é lugar de pedestre. Educadamente, eu cumprimentei o coronel, tá? Eles também fizeram uma operação muito boa, que revistaram as pessoas que estavam indo para a praia. Exatamente. Né? Eu não estava aqui, mas o pessoal me falou. Aliás, falar em praia, o pessoal reclama também muito da escuridão, secretário. Não vai colocar umas lâmpadas, não? Para iluminar o lado da praia. Então, mas assim, existem várias queixas a respeito disso e, na verdade, eu discordo. Pitangueiras e Enseada. Então, para você ter uma ideia, Astúrias está iluminado, Pitangueiras está iluminado, Tombo tá sim. Eu tenho fotos. Tá, eu te mando as fotos também. Olha, vamos trocar fotos. Vamos botar as fotos minhas do secretário. Nós temos um problema. Me lembra, não, assim, não adianta você bater a foto do poste que a lâmpada está queimada. Não, é foto, não. É foto da praia. Tá assim, ó, eu tenho prazer... Tem até na internet tem uma foto que eu não trouxe, porque nem achei que ia me aprofundar nesse tema. A Orla de Santos e a Orla do Guarujá. Você chegou a ver na internet? Então, mas é que tá. Só que é o seguinte, não dá para comparar. Você vê a distância que tem dos prédios até a areia em Santos. Você tem um calçadão enorme, você tem um jardim enorme e você não tem a quantidade... Não, a Orla, a areia. Pois deixa eu concluir. E você não tem a quantidade de árvores que tem no Guarujá. Nós estamos com um projeto junto à Secretaria do Meio Ambiente justamente para a gente analisar essas árvores. Essa equipe de poda de árvore que vai chegar, ela vai viabilizar. Então, se você tirar... Aí melhora a iluminação. Se você tirar uma foto aérea, você vai perceber que você tem a quantidade de verde. Essa foto é do alto. Essa foto que está na internet é do exatamente. alto. Aí ela não vai te expor à realidade. Agora, o que eu estou falando é foto de Pitangueira. Estou falando de Pitangueira porque eu moro aqui, eu acompanho as coisas aqui. Os holofotes de Pitangueiras, quando tem aceso voltado para a praia eu estou falando, para a areia. Quando tem aceso, é um. Não, mas são alguns pontos, Wellington. Tem o ponto lá na parte lá do Sobre as Ondas. Nós temos o ponto... Sobre as Ondas tá bom. Então, são alguns pontos que iluminam outros São os pontos que está mais predestinado a ter uma atividade física, um esporte. Então eu falei pro Arthur, não é justo, porque o Arthur mora lá perto do Sobre as Ondas. Aí tá iluminado. Ele falou, tu não tem moral com a Dilson, aí tá tudo escuro aqui na frente da tua... Eu acho que ele anda batendo mais forte que você. O Arthur tá batendo mais forte. Eu preciso deixar de ser bonzinho, acho, viu, Fred? Então, iluminação a gente tem, mas a gente tem acompanhado isso. O que eu tenho um problema de iluminação é na Enseada. Na Enseada nós agora é a prefeitura, né, com a iluminação. Então, parte é a prefeitura e parte ainda é concessionária, mas na Enseada nós fizemos a troca de lâmpadas é quem agora? Não, continua sendo a concessionária. Continua? Nós temos uma liminar que ainda está... está sob júdice? Está junto com a concessionária. Entendeu? Então, a prefeitura ainda não assumiu o parque de iluminação. E nós temos, sim, um problema de iluminação no final da Praia Enseada, da Avenida Atlântica para frente. Nós fizemos uma obra nova e roubaram os cabos dessa obra, então nós estamos achando uma maneira de repor esses cabos, mas de que forma a gente consegue evitar o roubo, porque já é a segunda vez que isso acontece. Então ali sim, nós temos um problema de um vão longo, né, de vários postes que ficam apagados. Secretária Dilson, se o senhor fosse prefeito do Guarujá algum dia, qual seria o seu primeiro ato como prefeito? Além de tomar posse, lógico. A pergunta é difícil, né? Eu precisaria estar lá, né? Tem muita coisa para se fazer. Eu acho que primeiro é continuar o que, a gente sabe que está sendo bem feito, o que foi plantado, que nós temos que continuar e colher. Isso eu acho que é fundamental, você tirar proveito, e a melhor escola são todos os governantes que a gente teve aí e saber o que cada um fez de bom e continuar. Agora, eu ainda não treinei para isso, né? Então, bom, pula essa pergunta. Vai. Secretário Adilson Luiz de Jesus, trissecretário, supersecretário da administração da prefeita Antonieta de Brito, que esteve conosco nesse primeiro bloco. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer
fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Sempre que tem festa a gente está com você. Agora a festa é nossa e a gente quer te agradecer por cada data, evento, comemoração que deixou nossa marca dentro do seu coração. 30 anos de Proplastic, fazendo a festa acontecer. 30 anos de Proplastic, aqui tem tudo e tudo é pra você. Proplastic, há 30 anos fazendo festas com você. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade, já tendo nos estúdios, esse sim, já se declarou pré-candidato a prefeito pelo PMDB, partido da prefeita Antonieta, professor Cândido Garcia. É o Cândido que estará conosco neste segundo bloco. Antes de conversar com o Cândido, vamos adoçar um pouco a vida. Sodier Doces, isso mesmo. Agora já tem loja da Sodier Doces. A maior franquia de bolos do Brasil está em Pitangueiras, pertinho de você aqui no Guarujá. São 80 tipos de bolos. Mostra, por favor, Cida e Vinícius, quanto bolo gostoso tem lá na Sodier. A Sodier também oferece doces, pão de queijo, café, chá, salgados, sucos, tudo em ambiente climatizado e estacionamento na porta. A Sodier Pitangueiras aceita encomendas de bolos e oferece kits com bolos, salgadinhos e docinhos para a sua festa, para o seu evento. A Sodier Doces Pitangueiras tem linha de bolos zero açúcar, tudo próximo da sua casa. Sodier Doces, 220 lojas, a maior franquia de bolos do Brasil, agora também em Pitangueiras, aqui no Guarujá. Avenida Leomil, 736. Mostra aí, ô Cida, por favor, e Vinícius, o bolo do mês da Sodier. Ó, você vai na Sodier, vai comer esse bolo delicioso na Sodier e vai pagar mais barato que os outros. Por que você vai comer outro bolo? Nesse mês você come esse bolo, no mês que vem você come o outro bolo do mês, que é no Brasil inteiro. É uma promoção que a Sodier faz e você paga mais barato e come um bolo maravilhoso, delicioso na Sodier Doces do Guarujá. Vamos falar da Proplastic também? Acabou o carnaval, mas vamos falar da Proplastic. Sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa, tem na Proplastic. A Proplastic de Vicente de Carvalho também oferece produtos para a rave, aquela balada de fim de festa, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente de Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro, não é só no carnaval não, é o ano inteiro tem fantasias na Proplastic. Proplastic Santos, Proplastic Vicente de Carvalho, Proplastic São Vicente. Proplastic, 30 anos. Aqui tem tudo. Agora sim, então, vamos conversar com o prefeiturável pelo PMDB, professor Cândido Garcia. Professor Cândido, visitando nosso programa, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui debatendo com você os problemas políticos na nossa cidade e todos aqueles assuntos que são de importância geral. E eu cometi uma gafe, né? Não registrei durante a entrevista do Adilson, que está acompanhando a entrevista do Cândido. O Cândido acompanhou a dele e ele está acompanhando. E o Fed é testemunha. E também está aqui como testemunha, cadê o nome dele? O Diego, né? O Diego, o jornalista Diego, e a Flávia, obrigado pela presença também aqui no nosso programa. O Cândido, como é que foi aí o carnaval? Que tipo de avaliação você pode fazer sobre... Como foi o carnaval no Guarujá? Olha, então, eu faço avaliação... Viajou, não? Não, eu faço avaliação de como foi o carnaval, digamos, para mim. Foi muito bom, porque eu fiquei com a família, fiquei em casa, fiquei descansando. Eu não tenho espírito folião, como alguns, né, de estar saindo de escola de samba, em bloco. Respeito aqueles que têm este gosto, acho que é admirável, mas eu preferi mais ficar em casa e aproveitei, sim, as praias do Guarujá. E observei o seguinte, que estavam muito lotadas. O Cândido, então é a temporada de verão. Eu conversei com alguns comerciantes até, o resultado vai estar no Jornal Itapema, um artigo que nós fizemos, conversei com vários comerciantes
eu não vi nenhum tipo de publicação na CDL ou da SEG, da própria prefeitura, que fizesse um balanço da temporada. Eu liguei para alguns comerciantes e eles falaram que foi de regular para boa em termos de faturamento, não estou falando de quantidade de gente. Inclusive, alguns deles falaram que o nível piorou nos comércios populares e no comércio mais elitizado melhorou, ou seja, vieram os donos de apartamento e foram nos restaurantes mais finos, em ambientes mais requintados, e o mais popular foi no comércio local, padarias e outros restaurantes que são menos badalados, vamos dizer assim. Você, que visão você tem disso? Você conversou com comerciantes? O que você acha? Wellington, eu faço uma avaliação em cima da conjuntura que nós vivemos num cenário nacional, tá? Essa conjuntura já demonstrava que nós teríamos um turismo interno muito mais forte em virtude da crise econômica, o que faria com que muitas pessoas deixassem de viajar para fora e viessem, e isso se consolidou, isso realmente aconteceu. A gente percebeu, ouvindo o secretário Adilson falar, que o número de pessoas que tivemos no Guarujá durante o Carnaval se assemelhou ao Réveillon. E se assemelhou por quê? Porque muitas pessoas no interior, em vez de saírem para outros lugares, vieram para o Guarujá. E o Guarujá teve tudo que era propício. Teve clima, teve sol, teve praias que estavam adequadas para o banho, e isso acabou fomentando o comércio. Veranistas, hotéis lotados e o pessoal que tinha residência. O fluxo, andar de carro no Guarujá, realmente era difícil. Eu me recordo que na terça-feira, por exemplo, na segunda-feira à tarde, para começo da noite, a Piaçaguara ela já estava lotada daqui para lá. O congestionamento era muito grande, de pessoas que tinham vindo para cá na sexta, no sábado, no domingo e estavam retornando. Retornando na segunda já? Já na segunda, aquele pessoal que queria ainda curtir o carnaval na sua cidade, então havia um grande fluxo de pessoas que saíram na segunda. Teve congestionamento na segunda. Na terça-feira já foi bem menor o congestionamento. Mas isso demonstrou o quê? Primeiro, que realmente a gente vive um quadro hoje no país de recessão. Esse quadro de recessão econômica que atingiu estados e municípios, e aí até colaborando com a fala do secretário Adilson, até para entender a situação que se postou no país ano passado, que fez com que muitas prefeituras tivessem que estar reduzindo os seus gastos na contratação de serviço, e não só foi Guarujá, mas outras prefeituras também tiveram isso, acabou culminando com problemas na hora da zeladoria. Problemas esses que a gente vê no dia a dia, a gente vê na questão da Usiminas em Cubatão, com a dispensa de trabalhadores. Eu percebo isso, Wellington, na escola que eu sou diretor hoje, Raquel de Castro Ferreira. Raquel que eu estudei no Raquel. Eu vou pegar a tua ficha ainda. Dona Sumaia, pode pegar lá. Vou pegar Professor Areço é meu professor. Vou trazer pergunta para ele. Na próxima reunião. O Wellington não era brinquedo não, mano. Não era brinquedo não. Ontem inclusive, só... Adilson, molezinha pegar o Wellington, hein? Há 30 anos atrás. Mas era sossegado. Lá naquele tempo se pegava muito mais. O Wellington sossegado naquele tempo, ele perde para os de hoje. Perde tranquilamente para os de hoje que não são sossegados. Eu era um aluno esforçado. Mas, Wellington, veja bem, o que eu percebi, por exemplo, no mês de janeiro, um grande número de pais de alunos oriundos de escolas particulares que terminaram o 9º ano na rede particular, tirando seus filhos de escolas. É um sinal. Tá? Trazendo-os para a rede pública e aí pedindo vaga ou no Raquel ou no Vicente de Carvalho, no caso aqui do centro. Já foi constatado isso? Isso teve um aumento significativo, não só na diretoria, só no Guarujá, mas em Santos também. Tem ideia de percentual, não? Eu não poderia falar percentual, não, né? Porque eu deveria saber, digamos, em 2014, quantos foram matriculados. Não existia esse movimento. Mas eu percebi que houve uma grande procura e todos aqueles que vieram pedir vaga... Tinha vaga? Tinha vaga. E no mês de janeiro, enquanto tínhamos ainda, as classes estavam sendo montadas, depois da reorganização, nós tínhamos vagas, aí o pessoal vinha falar, olha, estou tirando porque estou tendo problema. Ou seja, a questão da crise atingiu a população, não só do Guarujá, não só do estado de São Paulo, mas no Brasil, de tal modo que isso acabou culminando no aumento de matrículas na rede pública. Isso já está sendo percebido. Saiu uma matéria, se não me falha a memória, na Tribuna 2 semanas atrás, mostrando essa migração da rede particular para a rede pública. O ano passado já estava previsto. Já estava previsto isso. E, portanto, também era previsto que o turismo interno seria maior
em 2015, 2016 do que foi em 2014, 2015. O senhor é leitor da Tribuna, não? Sou leitor da Tribuna e do Estadão. A Tribuna recentemente colocou entre os prefeituráveis o secretário Adilson e a Priscila não colocou o nome do senhor. O senhor, a cidade inteira sabe que o senhor é pré-candidato a prefeito. O senhor acha que aconteceu o quê? Falta de informação ou não? Eu diria que, primeiro, nem todos os órgãos de imprensa, eles não sabem tudo de todas as coisas. Às vezes eles falham. Já algumas vezes aqui conversando com você, a gente até fez algumas correções. Verdade? Você tem muitas informações, mas de vez em quando tem uma ou outra que falha. Mas eu acredito que... Falhou então a Tribuna? Eu acho que falhou. Eu já vi Você é pré-candidato, né? Sou, continuo. Você sabe muito bem que eu coloquei meu nome à disposição do partido muito tempo antes de ter saído da administração. Coloquei meu nome à disposição do PMDB como pré-candidato a prefeito. E deixei bem claro que se o PMDB, que tem quadros, volto a frisar, o PMDB tem quadros que podem disputar a prefeitura e dar continuidade ao projeto político de inclusão, um projeto político de políticas sociais que vem sendo desenvolvido pela prefeita Antonieta ao longo dos últimos 8 anos, tem quadros e esses quadros vão definir. Eu acredito que o PMDB deva definir até agora, meados de março, qual é o melhor nome para estar representando o partido. Agora, o senhor está definido que o senhor é pré-candidato. Meu nome está à disposição, inclusive, por enquanto, é o único nome que está de maneira clara e explícita dentro do PMDB como pré-candidato a prefeito. Então o senhor está motivado? Está motivado? Eu acho que todas as pessoas, quando têm um projeto na vida, têm que estar motivados. O que você poderia falar então para o Adilson que está na dúvida ainda, para motivar para que ele seja candidato? Em primeiro lugar, que eu acredito que o secretário Adilson é uma pessoa que tem capacidade, tem competência também para pleitear, assim como eu, pela história que ele tem na cidade. Pela história de empresário na cidade, que conhece a cidade, e na questão política, já que ele está na secretaria. Como a secretária Priscila também tem capacidade e competência para pleitear. Mas a Priscila vai ter problema da melancia, né? O pessoal vai atacar em cima da melancia. Se a pesquisa... É problema. A Priscila é problema. Não é problema não, não é problema. A hora que colocarem no comício uma melancia de 2 metros de altura, é difícil. Meu querido, não é problema não, porque isso aqui a gente já comentou, já discutiu outras vezes. A gente sabe que o processo licitatório... Se fizesse uma licitação no mês passado, a prefeitura estaria comprando tomate, né, doutor Fred? A R$9 o quilo. R$9 que estava o tomate no mês passado. Já pensou? Então, daqui a 3 meses, quando voltasse a safra, e o tomate estava R$2, iam falar o quê? O problema da melancia é que ela ficou R$30,60 o ano inteiro, ela não oscilou. Deixa eu te falar, quem tem que explicar isso é a Priscila, né? Claro, Priscila, pode vir no programa explicar aqui porque que a melancia era R$30,60, não tem problema nenhum não. Pauta minha, não sua, Adilson veio aqui, nada combinado, Cândido, nada combinado, você pode vir, nada combinado, nada de falar que está tudo bonito não, que não está bonito não. Faz que nem o secretário Adilson fez, não, realmente a zeladoria nós temos que melhorar e tal, tá certo. Fez o correto. Mas, Wellington... Tem que admitir, né, e dizer que vai fazer. Wellington, vamos ser bem claros. O secretário Adilson falou o que é óbvio. E o que é óbvio? Que nós estamos com um problema hoje na zeladoria. Mas por que nós estamos com um problema hoje na zeladoria? Porque nós tivemos um problema em 2015 que não só foi do Guarujá e diria até mais. Só não foi pior porque a equipe da prefeita, capitaneada pela prefeita, conseguiu reduzir sensivelmente para que a gente não tivesse problema, por exemplo, que São Vicente teve, onde os servidores deixaram de receber ou receberam parcelado, onde os serviços estão em pior estado. Então, esta questão da zeladoria da cidade, ela é um reflexo de uma situação orçamentário-financeira que abalou o país como um todo em 2015. E que, de uma maneira bem clara e objetiva, os economistas não colocam nem como uma reação para 2016. Talvez em 2017 a situação econômica comece a ficar melhor. Talvez. O crescimento econômico do país não acena com isso. E inclusive até acho de má vontade, por exemplo, alguns quando capitaneiam proposta de falar o seguinte, não, já que não limpa a minha rua, eu não vou pagar IPTU. Aí, seria dizer o quê? Seria querer jogar para a população uma situação pior. Porque nós sabemos que o IPTU é o único imposto que fica 100% nos cofres da cidade e que ajuda a manter serviços essenciais de saúde, de educação, dentre outros. Então, o problema que nós enfrentamos, e quando eu falo nós, não só as pessoas que estão na administração, mas aquelas pessoas que estão convivendo no dia a dia, e que tem que ter clareza disso, são decorrentes de uma crise que abalou o país, que abalou o estado de São Paulo e que abalou a toda a região.
O que eu vejo agora é que, feito os devidos acertos, as secretarias, inclusive a secretaria do Adilson, vai ter as condições de começar a melhorar a situação. E vamos colocar, não é por a questão da vontade do Adilson, também como não é a vontade de alguns pais que tiraram seus filhos da rede particular para colocar na pública. Talvez eles gostariam de ficar lá, mas acontece que naquele momento eles acharam melhor o quê? Não tem jeito. Se eu mantenho na particular, eu vou ter outros problemas, ou não vou conseguir pagar, vou ficar inadimplente. Professor Cândido, o senhor continua com amizade com a prefeita? Depois que saiu? Sim, com a prefeita. Visita ela visita o senhor ou não? Não, a gente mantém contato, bom relacionamento, conversamos, assim como o secretário Adilson Jesus, assim como a secretária Priscila. Adilson atende os pedidos quando você pede alguma coisa lá para a população, não? Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com ele... Olha o cara da Adilson. Toda vez que não está filmando. Toda vez que eu tenho... Intimidou não, né? Não, eu nunca... Você sabe muito bem que quando nós fizemos a entrevista aqui, você e o Romazini, eu não fiquei intimidado pelo Romazini como intimidado pelos outros. Tô brincando. Eu sei então disso. Continua a amizade com a prefeita? Continua. E o governo do estado, o Alckmin aí, como é que é a política do governo do estado com os professores? Olha, o que a gente observa é que o estado está segurando também conta das despesas. Os decretos que foram baixados, por exemplo, em 2015, o governador Alckmin baixou um decreto suspendendo o contrato que seria feito para a contratação de agentes de serviço escolar. As escolas estão carentes de funcionários e está suspenso, porque não tem recurso o Estado. O Estado suspendeu a contratação de professores eventuais. Ou seja, quando falta um professor e às vezes eu preciso contratar um outro para suprir essa falta, por enquanto está suspenso. Por quê? Porque o Estado também não dispõe de recurso. O Estado tinha terceirizado a questão da saúde, doutor Fred, na Secretaria de Educação. Ou seja, a Secretaria de Educação encaminhava seus servidores para fazer as suas perícias médicas num órgão. O Estado acabou com isso, voltou novamente tudo para o IANSP. Ou seja, uma maneira também de estar fazendo contenção de recursos. Mas assim, a política salarial de vocês, de vencimentos, é boa, ruim? Eu diria que é ruim. Eu diria que é ruim. Eu diria que eu, como diretor com 30 anos de Estado, 32 anos de Estado, eu não recebo o valor da hora-aula que recebe um professor da rede municipal. O valor da rede municipal do Guarujá, com a prefeita Antonieta, está hoje na ordem mais ou menos de R$19 a hora-aula para o P3. O professor ganha bem, então? No Estado, está na faixa de R$12. Não, o professor não ganha bem. No município, não? O professor, para o trabalho que ele desempenha, ainda não ganha bem. Mas eu digo que na rede municipal está mais valorizado em termos salariais que o Estado. Eu tenho visto colegas meus do Estado... Particular ganha menos ainda, não? Particular até... Em alguns casos. Em alguns casos ganha que nem ganha o Estado. Mas hoje, um dos melhores salários de professor por hora-aula é da rede pública municipal. É só conversar com as pessoas que vão ver se eu tenho opção. Eu tenho colegas concursados do Estado que, quando foram chamados pela Prefeitura, abriram mão do cargo de Estado e assumiram a Prefeitura pela questão da valorização salarial na Prefeitura do Guarujá. Agora, essa valorização, claro, já vem de anos também, né? E é muito mais próximo aqui, talvez seja mais fácil equacionalizar essa questão, porque no Estado são muito mais professores, muito mais escolas. Mas não é isso que eu quero aprofundar. Não, só colocar, não vem de anos não. Não, no Guarujá não vem de anos não. Mas, vamos dar César o que é de César. A política de valorização, a política do Estatuto do Magistério, a política do Estatuto do Servidor Público Municipal se deu na administração da prefeita Antonieta. Inclusive, todas as leis que foram votadas garantindo o regime estatutário e o Estatuto do Magistério, eu fiz parte delas e eu discuti. Foi bom, enquanto então? vereador. Foi bom. Eu tinha, por exemplo, o P3 que tinha progressão e o P1 não tinha. Foi com a Antonieta que o P1 passou a ter a possibilidade de ter progressão, ter letra. Então, estavam reclamando de novo aí os professores? É um direito, volto a frisar, é um direito da categoria reclamar, é um direito de buscar sempre ser melhores salários. Se a gente for colocar a questão do piso salarial, a gente vai ver que os professores ainda não ganham como ganham, por exemplo, alguns de nível superior. E deveriam ganhar mais pelo trabalho que se faz dentro da escola. Mas, volto a frisar, na rede pública municipal, a valorização do magistério na administração da prefeita Antonieta foi muito superior do que nas outras administrações.
Isso não há que se negar. Isso eu estou vendo seu posicionamento, vou perguntar para outra pessoa também para a gente fazer um balanço, né? Que eu não tenho como avaliar. Pois não. A gente pergunta, eu confio na sua palavra, lógico. O professor, como é que está sendo sua pré-campanha para prefeito? Olha, Adilson, a primeira coisa que eu tenho feito... O Adilson está ali. Adilson, ele sabe muito bem. Wellington, ter duas pessoas aqui ímpares, né? Uma ao lado, meu lado direito, meu lado esquerdo, a gente fica assim confuso. Não, o que a gente tem procurado conversar são com a militância e com a população, tem expressado para todos o desejo que nos move. Volto a frisar. Eu acho que a pessoa, quando se propõe alguma coisa, o Fred sabe muito bem disso. Quando ele quis ser presidente da OAB, ele não fala assim, o pessoal me escolha. Ele teve que manifestar a intenção, teve que ter vontade. A primeira coisa para se chegar a algum lugar é se querer chegar. É algo que eu quero. Então eu tenho conversado com todo mundo, falando da minha vontade, do meu desejo, de me entender uma pessoa capacitada e competente para isso. E respeitando todos aqueles que estão dentro do partido do PMDB, entendendo que o PMDB vai saber escolher. Professor Cândido Garcia, pré-candidato a prefeito pelo PMDB da prefeita Maria Antonieta de Brito, esteve conosco nesse segundo bloco. A gente agradece a presença do Cândido, também do Adilson, que não estavam, nem sabiam que estariam os dois aqui. E o Fred também, que vai ser o terceiro entrevistado. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já. Vem estudar com quem gosta de ensinar. Colégio Adélia. Você aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Sempre que tem festa a gente está com você. Agora a festa é nossa e a gente quer te agradecer por cada data, evento, comemoração que deixou nossa marca dentro do seu coração. 30 anos de Proplastic, fazendo a festa acontecer. 30 anos de Proplastic, aqui tem tudo e tudo é pra você. Proplastic, há 30 anos fazendo festas com você. Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado, variedades em pães, doces, salgados e integrais, almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132. Nós estamos retornando então para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade, já tendo nos estúdios a presença do advogado e presidente estadual da Comissão de Deficientes da OAB de São Paulo, Frederico Antônio Grácia. É com ele que nós estaremos nesse terceiro bloco. Deixa eu pegar aqui o anúncio do Adélia, que está aqui conosco, porque começo de ano você tem que fazer tua matrícula logo, senão você vai ficar sem estudar mais um ano. O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até a educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial de Uno, informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia e enfermagem. Colégio Adélia, matrículas abertas agora para 2016. Venha estudar com quem gosta de ensinar. Agora sim, então, cumprimentando o novo presidente, né, vai ser nomeado, já foi convidado e será nomeado nos próximos dias, presidente da comissão, presidente estadual da Comissão dos Deficientes Físicos da OAB Estado de São Paulo. Aliás, está retornando ao cargo, né, Fred? Sim, estou retornando, presidi durante 2 mandatos, que foram os mandatos do Durso, e também presidi, fui o primeiro presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência no Conselho Federal, aonde também durante 2 mandatos seguidos eu fiquei lá em Brasília. Agora, você viu que a tonalidade de voz do Fred já deu uma baixadinha, porque ele fala bem pausadamente, né, Vinícius? O Vinícius notou lá, ele já modulou já lá. Já modulou, então vamos seguir em frente. Fica tranquilo. Ô Fred,
Você assistiu às duas entrevistas aí do Cândido, do Adilson, o que você achou? Eu achei o seguinte, quem for assumir a prefeitura, necessariamente tem que falar do orçamento. O orçamento, todos nós sabemos aqui, por força de lei, 50% é da folha de pagamento, então passa-se um X. 25% é da educação, passa um segundo X. 15% é da saúde, passa um terceiro X. E 5% é do 10º da Câmara, que passa um quarto X. Os 5% restante diz respeito ao quê? Ao dia a dia da cidade. Os grandes contratos também? Sim, e é contratos também que tem que ser pagos, tô certo? E contrato de lixo? De tudo, porque afinal de contas, a Terracom presta serviço nessa cidade e tem que receber. Né? A Guarda Patrimonial presta serviço nessa cidade, tem que receber. Não é verdade? E outras empresas, inclusive ligadas a algumas famílias, que tem que receber. Então 5% se destina também a isso. Só você chegou a ver não sei quem foi que falou para mim aqui, não sei se foi o Aranha, não sei quem foi, do aumento que teve na gestão da prefeita do valor da Terracom, o Claudinho Rodrigues. Falou dos valor absurdo que aumentou o lixo. Será que se fizer uma repactuação aí dos contratos, não conseguiria economizar não, Fred? Olha, quando eu estive na questão da licitação que envolvia a Terracom, eu tive que até me dar por suspeito para as denúncias que eu fiz. Certo. Sim, porque aquela questão da atualização monetária, eu sempre defendi que é um absurdo e o Tribunal de Contas está aí nesse mesmo sentido, que não pode ter novamente as chamadas atualizações monetárias nas prorrogações dos contratos. Então, é uma tese que eu sempre defendi e sempre achei absurdo você ficar se atualizando os contratos. De qualquer forma, eu não vou entrar no mérito do Claudinho que ele colocou aqui, porque realmente eu não cheguei a assistir. Agora, sem sombra de dúvida, eu defendo a tese que não é minha tese, é a tese do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive o Tribunal de Contas da União, que é totalmente contrário a essas atualizações monetárias. Agora, Fred, continuando falando do município, 2.000 funcionários públicos, há uma previsão de parece que 2.000 funcionários públicos vão se aposentar daqui uns 2 anos, é isso? Daqui 2 anos, por força do que está pactuado no nosso estatuto, né, já que foi criada a Caixa de Previdência, estarão dentro do direito de se aposentarem. Tá? Isso, pelo cálculo que a gente ouve, inclusive, dentro do próprio RH, deve dar em torno de 1.500 a 2.000 funcionários que terão direito de se aposentar. Certo. Tá? Todos nós sabemos que a Caixa de Pecúlio funciona com o dinheiro do funcionário, que é descontado mensalmente, para que daí faça a Caixa, certo. E uma outra parte vem do município. Sabe qual o percentual, não? Do município, se não me falha a memória, ele tem que complementar a diferença que o funcionário paga. Então com 2.000 funcionários... assim, independente de quem venha a vencer essas eleições, espero que ganhe o que realmente tenha maior comprometimento com a cidade, a dificuldade vai ser eminentemente monetária. E se o Brasil se aprofundar nessa crise que já está, né, e discute-se até se o Brasil não está vivendo uma situação pré-falimentar, porque a volta da inflação é a falência da economia, né? Nós que vivemos a inflação da época de Sarney, na época do próprio... Sarney, Collor, tudo. Collor e também dos próprios governantes militares, a gente sabe a crueldade que é se viver num país onde a inflação é a grande marca. Você vai de manhã, compra o pão por R$1 e no final do dia você vai pagar R$2. Então, isso nós não queremos de volta, hipótese nenhuma. E isso mexe naturalmente com o orçamento do município. Agora, continuando no município, Fred, é a questão dos precatórios também. E também tem a questão que envolve os precatórios, que até 2019 eles vão ter que zerar. E que hoje nós já sabemos que os precatórios de Guarujá estão próximos aí de quase 80% do orçamento. Então, a dificuldade que o próximo prefeito terá é uma dificuldade séria e tem que ter um comprometimento com o Guarujá. Que Guarujá é uma cidade sofrida. Não somente pela desigualdade, mas pelo que a gente já presenciou ao longo de décadas e décadas e décadas. E não é uma questão desta gestão, mas é uma questão histórica que a cidade sempre viveu. E que nós precisamos mudar e mudar o mais rápido possível. O Fred, vamos falar um pouco então da questão dos direitos das pessoas com deficiência. Queria que você falasse um pouco aí sobre a questão dos novos direitos Sim.
O novo Estatuto das Pessoas com Deficiência entrou em vigência a partir do dia 2 de janeiro. Tá? Esse estatuto, eu sugiro que todos os deficientes, todos os pais e mães de deficientes, todos os entes ligados aos deficientes, que no Brasil o número de deficientes chega a 49 milhões, leiam o novo estatuto, porque é um grande marco civil para a luta das pessoas com deficiência, no que tange a cidadania, no que tange as garantias legais. É um grande avanço. Ele fala de escola, ele fala de saúde, ele fala de trabalho, ele fala de aposentadoria e fala também de figuras penais. Porque se hoje qualquer deficiente for discriminado, está sujeito a uma pena de 1 a 3 anos. Se as escolas cobrarem de qualquer pessoa com deficiente, tá, valorizar mais do que a escola dos demais, está sujeito a uma pena de 2 a 5 anos, sendo que, se for contra menor de 18 anos, a pena acresce de 1/3. Então, agora pode chamar a polícia. Agora, e na questão de crianças especiais, sala de aula? Como tudo. Inclusive, vai ter que ter acompanhamento dentro da sala de aula. As escolas vão ter que se adaptar, não somente no que tange a acessibilidade. Particulares também. Todas as escolas. O estatuto não é voltado somente para a escola pública ou só para a rede particular, não, é para todas as escolas. É o caráter geral, o caráter universal. Então, hoje as escolas se preparem agora, a partir deste ano, a recepcionar as pessoas com deficiência, porque as nossas garantias são garantias que, inclusive, podem dar cadeia se não forem cumpridas. Então melhorou. Melhorou e muito. É um exemplo de civilidade, é um exemplo de cidadania, é um exemplo de que se o país quer realmente ingressar no primeiro mundo, tem que observar o novo Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive amigos nossos, né? Eu já fui para a Europa, fui para outros países já, a gente vê que o tratamento é completamente diferenciado, né? Você vai num parque de diversão nos Estados Unidos, a criança especial não precisa nem falar nada, já vai com a pulseirinha, já sabe que ela é especial e acabou, todo mundo respeita, não tenha dúvida nenhuma. Quer dizer, há um tratado internacional que os signatários são boa parte dos países do mundo, tá? E, portanto, eu sinto que eu tive agora nesse carnaval em Roma, até lá no Vaticano, eu vi que há uma preocupação com as pessoas com deficiência, no que tange a aproximação, né, da Igreja de São Pedro e tudo. Então, nota-se que é um outro mundo que o Brasil tem que começar também a pensar nele. Eu acho que criminalizando, eu acho que começa a surtir efeito porque as pessoas têm medo. Sim. Infelizmente tem que ser assim. Infelizmente, você usou a expressão, o vocábulo correto, infelizmente. Porque se utilizar de uma lei penal para fazer a lei ser cumprida, rapaz, isso é uma agressão. Ainda mais norma constitucional. Uma norma constitucional que não é respeitada. Sim. Então agora será respeitado e o senhor estará fiscalizando isso. Sem sombra de dúvida, nós vamos criar mecanismo no estado inteiro. O atual presidente da Ordem, Marcos da Costa, ele em decorrência de um acidente, ele é amputado. Isso. E ele tem ideia, no dia 27 de setembro, já tivemos com o secretário de Estado, com a secretária de Estado, com a Alina Mara, já tivemos com a secretária do município de Estado, da cidade de São Paulo, a doutora Pitombo, dizendo o seguinte, que nós vamos tentar reunir 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Tá? O maestro José Carlos Martins já se prontificou a levar a orquestra e nós vamos começar a conversar com o cantor Roberto Carlos para ver se ele também quer participar desse mega evento, que será um evento que eu poderia compará-lo à Marcha dos Direitos Civis que o Luther King promoveu em Washington. O maestro, inclusive, quando a gente era secretário de Cultura, a gente teve a oportunidade de ir na casa dele, estivemos junto com ele, em Brasília, quando o então ministro era Gilberto Gil. Então, o maestro também tentou nos ajudar o município do Guarujá, e a gente deve, inclusive, essa gratidão para ele. Ele tinha uma casa aqui no Jardim Guaiúba, nós tivemos algumas oportunidades com ele lá. Muito importante e gostaria que o senhor comunicasse para que a gente também fizesse parte na divulgação, apoiando de todas as formas essa comissão. Porque hoje a causa do deficiente não é só levada pelo deficiente, ela é levada principalmente pelos familiares do deficiente. Por isso que eu quero convocar todos os pais e mães que têm filhos deficientes a participarem
na luta para o cumprimento do novo estatuto. O novo estatuto, é só escrever no Google, Estatuto das Pessoas com Deficiência. Aparece a lei, tá certo? Que é de 2015, tá? E esta lei que fará com que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. Temos que lutar para isso. Agora, aqui no Guarujá, por exemplo, onde o senhor mora, o senhor é presidente no estado inteiro. E aqui no Guarujá, o senhor também vai criar mecanismos. Sem sombra de dúvida. E quem vai comandar aqui no Guarujá vai ser você, Wellington de Andrade. Nós vamos botar a cidade em ordem nessa questão do que tange ao cumprimento do estatuto. É um convite ou uma convocação? É uma convocação, porque eu sei que você é um homem comprometido com a causa, é um homem que luta muito pela causa, eu tenho prova do que você faz pelo CRPI, você é um dos poucos que realmente pode bater no peito e falar assim, eu trabalho pelo CRPI, porque você trabalha pelo CRPI, tá certo? E isso significa que você é uma pessoa premiada, porque o deficiente ele já é rejeitado no próprio útero materno. Então, aquele que olha por essa causa está olhando não somente no que tange aos direitos e às garantias das pessoas com deficiência, mas está olhando sim para um mundo melhor, um mundo mais justo e um mundo muito mais digno. Agora, Fred, eu agradeço o convite, a gente esteve junto aí com você nas duas gestões aqui na presidência da Comissão do Consumidor da OAB. Sim. E agora, se Deus quiser, estaremos sim juntos nessa questão da defesa dos direitos dos deficientes, que a gente já também atua nessa área aí há um bom tempo e a gente abre muito espaço, inclusive tive mandar um abraço pro Pipoca, o Pipoca que era o puxador, amigo. Que ficou cego, vai vir no nosso programa, vai vir o Pipoca que puxava para São Miguel, ele estava junto com o escritor também, vou chamar os dois inclusive para vir no nosso programa, para falar das dificuldades dos deficientes visuais, e o nosso programa, Fred, estará sempre aberto para denúncias, para constatação de coisas boas também que possam vir a acontecer. O programa fica à disposição da OAB estadual para que nós possamos divulgar e trabalhar realmente e de forma efetiva. Não, porque agora tem figura penal. Agora chama a polícia e manda prender. Essa é a grande verdade. Agora os pais... Agora tem mecanismo. Se xingar alguém de alguma expressão, né, não vou repetir aqui, que envolve deficiência visual, pode ir para a delegacia e fazer boletim de ocorrência, que tem que ser instaurado inquérito e o Ministério Público vai ter que denunciar. Qualquer coisa pejorativa, né? Qualquer coisa pejorativa está lá no novo Estatuto. Leia o novo Estatuto para você reconhecer os direitos das pessoas com deficiência. E queria agradecer no ar, tá? Eu que não concorri mais à eleição, também não ia aceitar esse convite do Marcos, mas o Marcos me deu como uma missão de vida, por isso que eu aceitei, né? E queria dizer que a ordem continuou em pé, continuou invicta e continuou lutando pelos direitos, mesmo no período que eu fui perseguido. Frederico Antônio Graça, presidente estadual, portanto, da Comissão de Deficientes da OAB do Estado de São Paulo, que esteve conosco nesse terceiro e último bloco. A gente vai agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando um ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Aprende pra valer. Colégio Adélia. É a certeza de vencer. Colégio Adélia. Venha fazer parte da turma. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Colégio Adélia te ensinando muito mais. Tem festa, a gente está com você. Agora a festa é nossa, a gente quer te agradecer por cada data, evento, comemoração que deixou nossa marca dentro do seu coração. 30 anos de Proplastic, fazendo a festa acontecer. 30 anos de Proplastic, aqui tem tudo e tudo é pra você. Proplastic, há 30 anos fazendo festas com você.
Padaria O Rei do Trigo, moderna, conveniência, ambiente totalmente climatizado. Variedades em pães, doces, salgados e integrais. Almoço por quilo com uma enorme variedade de saladas e pratos quentes. E você não pode perder, de quinta a domingo a partir das 17 horas, uma deliciosa sopa que você pode se deliciar com sua família e amigos. Sempre aos sábados, domingos e feriados, um delicioso coffee break. Avenida Leomil, 1160, Pitangueiras, Guarujá. Telefone 3384-6132.